vocês. Beleza, já está aparecendo, Raoni. Já está aparecendo? Quando eu puder começar, professor, pode ir. Tá, fica à vontade, Raoni, está com você aí, se quiser. Ok. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje eu estou responsável por apresentar o artigo Efeitos Agudos e Atrasados de uma sessão de treinamento resistido levado à falha muscular nas respostas mecânicas, metabólicas e perceptivas. Esse estudo é de Barraga-Montilha e colaboradores, no ano de 2018. Tá meu nome aí, Raoni Espíndola Moura, faço parte aqui do Laboratório de Ciências do Esporte e sou estudante do mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Esse estudo ele está indexado na revista Journal of Strength and Conditioning Research, um fator de impacto de 3,775. E iniciando, para dar o pontapé inicial, o treinamento resistido ele é reconhecido como um método com muita eficácia para melhorar a aptidão física e também o estado de saúde. Para a gente ver essas adaptações, essa estratégia, esse método, melhor dizendo, ele perpassa para ser projetado o programa de treino por manipulação de variáveis, cujo elas são número de repetições, número de séries, carga, intervalo entre as séries, dentre outras. Para se obter as respostas mecânicas e metabólicas, uma variável que determina fortemente essas respostas é o número de repetições, que pode ser realizada em relação ao número máximo antes de se atingir a fadiga. Isso é uma referência de Pareja Branco, colaboradores no ano de 2017. E se tratando de falha muscular, é uma estratégia dentro do treinamento resistido bastante utilizada, e alguns estudos, dentre eles esse aqui do grupo de Morton, ele retrata que essa estratégia ela gera um aumento da força máxima e também ganho de massa muscular. No entanto, nesse estudo de Pareja Branco, ele fala que, não só esses outros estudos também, mas pontualmente esse, ele fala que o treino até a falha, ele prejudica a maximização da performance atlética. Também a gente vê que essa estratégia ela aumenta o tempo necessário para recuperar as funções neuromusculares e compromete a homeostase tanto metabólica quanto hormonal. Ainda dentro dessa perspectiva, outros estudos, outras referências falam que essa estratégia de treino até a falha aumenta a fadiga mecânica, aumenta o estresse cardiovascular autonômico e também ela aumenta a resposta hormonal e o dano muscular. O objetivo desse estudo, foi explorar os efeitos agudos e atrasados, após 24 horas e 48 horas, de uma sessão de treino resistido levando à falha muscular, com a carga relativamente baixa, 60% de um RM, durante o agachamento, nas respostas mecânicas, metabólicas e perceptivas. Os autores hipotetizaram o seguinte, que prejuízos significativos são vistos para todas as variáveis nos diferentes pontos de medida e também a magnitude do prejuízo seria comparável, se não maior, do que o relatado anteriormente para protocolos de repetições à falha conduzidos com carga relativamente maiores. Passando para o método, o desenho experimental do estudo, os indivíduos eles compareceram durante 3 dias seguidos ao laboratório. Na parte do treino,
A sessão experimental foi realizada apenas no primeiro dia e consistiu de 3 séries até a falha no exercício de agachamento. E essa execução no agachamento teria que ser realizada com a velocidade concêntrica máxima, sob uma carga de 60% de um RM. Essas sessões, na verdade, tiveram o mesmo horário, foram realizadas no mesmo horário, no horário da manhã. Tá? E aqui está uma visão geral, né, do experimento que foi realizado. Interpretando isso aí, os sujeitos, eles realizaram, antes da primeira série, a avaliação do ácido úrico, antes mesmo do aquecimento, né? Eles avaliaram o ácido úrico, depois realizaram o aquecimento, era um aquecimento padronizado, e em seguida eles fizeram a avaliação do 1 MPV load, né, que é a carga. Depois fizeram um teste de preensão manual com o dinamômetro e, em seguida, fizeram o teste de salto contra movimento, para depois dar início à primeira série. Realizaram a primeira série daquela forma que eu falei anteriormente, agora há pouco, e durante o intervalo, que foi um intervalo de 3 minutos, eles voltaram a ser avaliados, mas só com o salto contra movimento, a escala perceptiva de esforço, que é o OMNI, e a avaliação do lactato, da concentração de lactato, concentração sanguínea do lactato. Fizeram a segunda série e repetiram a mesma coisa, né? O mesmo protocolo de avaliação que fizeram no intervalo da primeira para a segunda série. Foram para a terceira série, e na terceira série eles avaliaram também as mesmas coisas, as mesmas medidas que vinham sendo avaliadas, mas acrescentou-se, após 5 minutos, a avaliação do ácido úrico, né, e também da amônia. Depois de 24 horas da sessão de treino, eles voltaram a ser reavaliados, e aí avaliado o ácido úrico, a carga, fizeram o teste de preensão manual e o salto contra movimento. A mesma coisa após 48 horas. Repetiram o mesmo procedimento. Bom, os sujeitos, eles foram escolhidos sujeitos treinados. Foram 11 sujeitos, com média de idade entre 22,5, a altura, a média de 1,79 m e massa corporal de 73,4. Todos os sujeitos foram familiarizados com todas as medidas antes do experimento, né? Não foram encontrados nenhuma limitação física, nem problema de saúde ou lesão que poderia afetar o teste ou o treinamento. Também relataram não usar nenhum tipo de droga, medicamento ou suplemento conhecido que possa influenciar a performance, e eles foram informados sobre os procedimentos a serem utilizados e assim assinaram um termo de consentimento livre esclarecido antes de iniciar o estudo. A sessão de treino propriamente dita, ela consistiu do aquecimento, como eu falei, foi um aquecimento padronizado, tinha corrida, mobilidade, e eles realizavam 5 repetições de saltos contra movimento submáximo. Houve um teste, né, de carga incremental, a carga do MPV load, como a gente viu, já falei anteriormente, ficou determinado ali em 60% de um RM. Eles realizaram 5 repetições o mais rápido possível contra a carga, contra essa carga de um MPV load, com 15 segundos de descanso entre as repetições sucessivas. E na parte principal, eles fizeram 3 séries até a falha no exercício de agachamento. Utilizou-se um cordão elástico para garantir a amplitude, né, do movimento, a profundidade. E foram orientados a fazer o agachamento tocando o cordão, e ao tocar o cordão, imediatamente após realizar essa fase concêntrica, a subida
o mais rápido que eles conseguiram. Agora eu vou entrar nas medidas, né? A gente teve algumas medidas mecânicas, medidas metabólicas e medidas perceptivas, e eu vou detalhar um pouco mais como isso foi feito agora. Em relação às séries até a falha, os sujeitos foram encorajados a realizar todas as repetições com o máximo de velocidade possível. A velocidade concentra média de todas as repetições foram registradas através de um transdutor de velocidade linear, e aí está a marca, né, T-Force System, e aqui eu ilustro ele. O número de repetições completadas a cada série e a velocidade das repetições que foram analisadas. Passando agora para a velocidade obtida contra a carga de velocidade propulsiva média, a mesma carga foi usada nas 3 sessões para avaliar as diferenças da velocidade concêntrica média, quando a mesma carga foi levantada. Foi analisada, foi descartada a repetição mais rápida e a mais lenta, e os valores médios das 3 repetições que restaram que foram usados para fazer a análise estatística. Em relação à altura do salto contra movimento, o CMJ, foi medido usando uma plataforma infravermelha, cuja marca é OptoJump, e eles realizaram da seguinte maneira: foram 4 pontos durante a sessão de treinamento, uma após a avaliação da força de preensão manual e 10 segundos após cada série de repetições até a falha. E apenas em uma ocasião durante as sessões 2 e 3, que foi, no caso aí, após a avaliação de força de preensão manual. A primeira medida de altura do CMJ na seção 1 foi comparada com as medidas feitas nas sessões 2 e 3 para avaliar o efeito da fadiga retardada na sessão de treinamento. O valor médio das 2 tentativas com maior altura de salto é que foi usado para fazer a análise estatística. Em relação à força de preensão manual, ela foi medida por um dinamômetro eletrônico, já marca Baselines Medley, e foi utilizado durante as 3 sessões. Foi medido durante as 3 sessões. Ela foi feita sempre 2 minutos após a conclusão das 5 repetições com a carga estabelecida de 1 mpv, e consistiu em fazer 2 contrações isométricas máximas durante 5 segundos com a mão dominante e tendo um intervalo de descanso de 60 segundos. Foi utilizado o valor mais alto para análise estatística. Passando para a concentração de lactato sanguíneo, foi feito 1 minuto após a conclusão de cada série e foi utilizado um analisador de lactato portátil. Desta maneira aqui. O ácido úrico, uma outra medida metabólica, foi utilizado um fotômetro de reflexão automática da marca Behring, cuja imagem está aí para ilustrar, e foi medido 3 minutos após a última série de repetições até a falha, ou seja, após cada série, né, foram feitas 3 séries de repetições até a falha, 3 minutos após cada série, foi lá e mediu o ácido úrico. Também foi medido nas sessões, isso na primeira sessão, né? Porque, como eu havia falado lá atrás, o experimento foi feito só na primeira sessão, mas as medidas aconteceram também nas outras sessões. E aí, na sessão 2 e 3, o ácido úrico só foi medido antes do aquecimento, antes do início do aquecimento. Em relação à amônia, ela foi medida no início da sessão, antes do aquecimento, e 5 minutos após a última série da sessão de treinamento. Foi utilizado um analisador portátil de química seca, cuja referência aí as marcas. Passando para as medidas perceptivas de fadiga, ele utilizou a escala Omni-Hess, né, cuja imagem está aí. Essa escala ela vai de 0 a 10, onde 0 é uma medida extremamente fácil e 10 é uma medida caracterizada como muito difícil. Essa
essa medida ela foi feita imediatamente após cada série até a falha, e os sujeitos foram instruídos a relatar o valor referente ao seu estado geral de fadiga, e não apenas em relação àquela musculatura que está sendo utilizada no exercício. Para análise estatística, a distribuição dos dados foi feita pelo teste de Shapiro-Wilk, com P maior que 0,05. O ANOVAS foi o instrumento para análise das variâncias mecânicas, metabólicas e perceptivas, e os critérios para interpretar a magnitude, né, do efeito, do tamanho do efeito, foram determinadas da seguinte maneira, classificadas da seguinte maneira: trivial, quando era classificado com menor que 0,2, pequeno, entre 0,2 e 0,6, moderado para 0,6 e 1,2, grande entre 1,2 e 2,0 e extremamente grande quando era maior que 2. O nível alfa de significância foi estabelecido em P menor que 0,05 e os dados, todos os dados coletados foram analisados usando o software SPSS 22.0. Quanto aos resultados do experimento, aqui eu apresento uma tabela, né, que descreve os valores das variáveis coletadas. Nessa daqui, especificamente, eu vou trazer os resultados das medidas mecânicas, certo? E aí eu começo falando da velocidade e mostrou que houve diferenças significativas entre as séries, né? Entre as séries 1, 2 e 3, essas séries que foram realizadas, só para relembrar, essas séries que foram feitas até a falha. E não houve diferença, né, com os valores para a seção 2 e 3. Em relação ao número de repetições, também a mesma coisa, houve uma diferença significativa à medida que as séries foram realizadas, mas não houve diferença nas seções 2 e 3. Em relação à carga, a um MPV load, ela só houve uma diferença pré-experimento e as seções 2 e 3, mas entre as 2 e 3 não houve uma diferença significativa. Em relação à altura do salto, que é a última... Não, desculpa, a última não. É mais uma medida mecânica. Houve diferença significativa entre os valores de pré-experimento e entre as 3 séries realizadas até a falha, mas não houve uma diferença significativa nas seções 2 e 3. E agora sim, a última medida mecânica, que é a força de pressão manual, ela houve uma diferença nos resultados em relação ao pré-experimento, mas durante as séries não houve uma diferença, durante as séries entre as falhas, e não houve diferença entre as seções 2 e 3. Passando para as medidas metabólicas, que é a primeira aqui, o lactato, né, a concentração de lactato sanguíneo, também houve diferença significativa entre as sessões realizadas até a falha, e não houve diferença significativa entre as sessões 2 e 3. Uma outra medida metabólica, que é o ácido úrico, ele só notou a diferença, só teve resultado diferente na seção 3, na série 3, realizada até a falha, mas entre as sessões 2 e 3 não houve diferença significativa. E a última medida metabólica, que é a amônia, ele também viu diferença significativa em relação ao pré-experimento e a série 3 até a falha. Não houve diferença significativa da série 1 para a série 2, e entre as sessões de treino 2 e 3 também não foi encontrado diferenças significativas. A medida perceptiva foi uma que ele usou, a OmniRes, né, a escala,
ele notou uma diferença significativa entre as séries 1, 2 e 3, mas não notou também diferença significativa na seção 2 e 3. Passando para uma outra figura, a qual ele fala das medidas médias dos sujeitos durante as séries, onde no eixo X está o número de repetições realizados e no eixo Y a velocidade propulsiva média. Tá? No gráfico aí, a primeira linha é a primeira série realizada até a falha. A segunda linha é a segunda série e a terceira linha, assim sucessivamente, é a terceira série realizada a falha. E o que é que se observa aqui? À medida que o número de séries vai sendo realizadas, há um decréscimo significativo na velocidade propulsiva média. Né? E ele observou também que a velocidade propulsiva média ela é diferente nas 3 séries. No entanto, essa velocidade propulsiva média da última repetição nas 3 séries, ela se iguala. Aqui, esses números que estão acima do eixo X são o número de sujeitos que foram utilizados para análise em cada repetição. E os sujeitos, eles foram sendo excluídos da análise à medida que alcançava a falha. Bom, esses resultados, eles nos revelam grande deficiência para todas as variáveis medidas, né? Essas variáveis mecânicas, metabólicas e perceptivas. E, consequentemente, os decréscimos no desempenho mecânico, juntamente com o alto estresse metabólico, desestimula o uso dessa estratégia de treino que é levar à falha muscular. Ele retrata que acaba sendo contraproducente. Né? E uma vez que séries de repetições até a falha tenha sido concluída com a carga leve, a mesma carga absoluta ela representará uma carga relativa consideravelmente maior, falando em relação à porcentagem de 1 RM. Esses estudos, eles suportam, né, que diferentes variáveis, o resultado de diferentes variáveis para o uso da velocidade pode ser uma medida objetiva e acessível para avaliar em tempo real o grau de fadiga induzida pela sessão de treinamento. Uma outra proposta, fora da velocidade de movimento, qual foi visto anteriormente, é o salto contra movimento, como vocês podem ver aí, o CMJ. Essa proposta aí é um meio prático de monitorar o estado neuromuscular dos membros inferiores. Bom, se observou que há uma baixa significativa na altura do salto contra movimento após as 3 séries realizadas até a falha. Há também uma baixa na altura do salto contra movimento e na velocidade propulsiva média 24 e 48 horas após o término da sessão de treinamento. E isso acaba que esses resultados sugerem que o desempenho mecânico pode ser comprometido por vários dias após o término de uma sessão de treinamento até a falha. Em relação aos marcadores metabólicos de fadiga, pós-sessão de treinamento, há um aumento do lactato, do ácido úrico e da concentração de amônia. E é bom, ele traz um alerta que essa alta concentração da amônia é um indicador de degradação das purinas, que isso ocorre devido ao esgotamento do depósito do ATP na musculatura.
Quanto à assiduidade do treino resistido levado à falha, eu fiz um esquema aqui para poder ilustrar. Isso não está no estudo, né? Mas eu resolvi fazer para poder facilitar o entendimento. Vamos supor que o treinador opte por um mês de treinamento e dentro desse mês, isso é uma situação hipotética, tá? Ele trabalha aí dentro das 4 semanas até a falha, né? E como Sanches Medinas e Gonzalo Badilho fala, que esse treino até a falha, ele é preditor de um aumento do estresse metabólico. E isso acaba concluindo que possa ser, como eu já falei também, uma estratégia contraproducente a ser utilizada. E essa estratégia sendo contraproducente, pode-se potencializar o risco de overtraining. Bom, os autores eles falam de uma limitação desse estudo, né? E essa limitação, ele fala que o estudo não comparou os efeitos da sessão de treinamento até a falha perante outras estratégias de treinamento, como o treinamento sem falha. E ele deixa, né, um alerta para a sociedade científica que estudos futuros comparem os efeitos do treinamento com falha contra diferentes magnitudes de carga, sob a suposição de que atingir a falha com uma carga mais leve poderia induzir maiores prejuízos nas variáveis mecânicas e metabólicas. Em relação às aplicações práticas que ele sugere, que ele traz, que uma sessão de treino com 3 séries de repetições até a falha, mesmo que com a carga leve, né, aproximadamente 60% de um RM, induz a diminuições de forma aguda e retardada, como foi visto aí nesse estudo pós 24 e 48 horas, no desempenho mecânico, e há também um alto estresse metabólico. Dessa forma, parece o uso dessa estratégia ser desestimulada. Fala também que a velocidade concêntrica média e a altura do salto pode ser utilizada como medidas de prontidão, tanto no início como durante a sessão de treinamento. Essas medidas mecânicas, elas podem ajudar os treinadores na tomada de decisão, ou seja, mediante essa avaliação, suspender durante o treinamento, o exercício, ou até mesmo parar. Bom, gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês e me coloco à disposição aí para as considerações, questionamentos e dúvidas. Valeu, Raoni, obrigado. Pessoal, está aberto aí para a discussão.